em sua vida, ao invés de reclamar, orar. E ao invés de uma crítica, se dispor a ajudar. Abandone o fanatismo e também o liberalismo e aplique em sua vida o que é mesmo cristianismo. Há muita apostasia, até mesmo entre os crentes, e há necessidade real de nós sermos para este mundo diferentes. Este é o capítulo 18 do livro de Juízes e você, meu querido, vai agora encontrar uma história um pouco estranha, mas que vai te dar muitas lições. Então não guarde esse conteúdo para você, compartilhe, comente e ajude o canal também no seu crescimento. Nenhum rei de Israel naquela época havia, e o que achavam correto cada um deles fazia. E a tribo de Dan ainda não tinha se estabelecido e a herança entre os seus irmãos também não tinha recebido. Então enviaram 5 guerreiros de Estaol e de Zorá para que espiassem a terra e também para que fosse até lá com a intenção de explorar. De todas as famílias das tribos, eles tinham uma representação e disseram: espiem a terra e façam nela a exploração. E nos montes de Efraim, aqueles homens chegaram e foram à casa de Mica, e à noite ali aqueles homens passaram. Quando estavam perto da casa, a voz do jovem reconheceram: quem o trouxe para cá? Tal pergunta eles fizeram: por que você está aqui? Continuaram a perguntar, e uma proposta levaram: pergunte agora a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida, se nós teremos sucesso nessa viagem que por nós será empreendida. O sacerdote lhes respondeu: coloque em paz em seu coração, porque essa viagem tem do Senhor total aprovação. Os 5 homens partiram e em Laís eles chegaram, e um povo em segurança naquele lugar eles acharam, porque como os sidônios viviam despreocupados em tranquilidade, estavam sempre gozando de plena prosperidade, porque na terra deles, eles não passavam, na verdade, por nenhuma necessidade. E eles viram também que este povo tinha longe de outros a sua habitação, e com nenhum outro povo eles mantinham também relação. Então, quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que vocês descobriram? E eles assim falaram: nós vimos que a terra é muito boa e pode ser por nós atacada. Não hesitem em tomar posse dela. Não fiquem aí parados sem fazer nada. Um povo despreocupado, chegando lá vocês encontrarão uma terra bem espaçosa que o Senhor os colocou nas mãos. Terra onde não há falta de nada há restrição. 600 homens da tribo de Dan partiram de Estaol e de Zerá e foram muito bem armados, com o fim de guerrear. Armaram acampamento perto ali de Kiriat Jearim, que pertencia à tribo de Judá, e dali foram para os montes de Efraim. E à casa de Mica chegaram, e os peões da terra de Laís para os irmãos falaram: vocês sabem que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e também um ídolo de metal? O que vocês devem fazer, vocês já sabem agora. E foi o que eles fizeram ali, bem naquela hora. E da casa do jovem levita, eles se aproximaram, foram à casa de Mica e juntos ali o saudaram. Os 600 homens de Dan, que foram para a guerra armados, ficaram ali juntinho da porta. E os 5 homens que haviam aquela terra espionado, naquela casa entraram, a imagem apanharam, pegaram os ídolos da família e o ídolo de metal. Os homens permaneceram na porta e pegaram tudo, até mesmo o manto sacerdotal. O sacerdote lhes perguntou: fazendo o que vocês estão? Eles disseram: fique quieto, não fale nada não. Venha conosco ser nosso pai e nosso sacerdote você será. Não é melhor servir uma tribo inteira do que somente a uma família você poder ajudar? Então o sacerdote muito se alegrou. O manto sacerdotal ele também apanhou os ídolos da família, a imagem esculpida, e aquela tropa ele se juntou.
Pegou então os seus filhos, pegou os seus animais, colocou-os na frente dele, pensando, na verdade, em nunca retornar mais. E quando a certa distância de sua casa já estavam, os homens que moravam perto de Mica foram logo convocados para que os homens de Dan fossem por eles logo alcançados. Como vinham correndo, gritando atrás deles, para trás eles se voltaram. Qual é o mesmo seu problema? Eles então perguntaram, por que você convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu, porque meus deuses, vocês acabaram de me roubar, os deuses que eu mesmo fiz e também o meu sacerdote. O que foi que me sobrou? Qual será a minha sorte? E qual é o meu problema? Vocês estão me perguntando? Então os homens de Dan para ele foram falando, olha, não discuta conosco, senão homens violentos nos atacarão e você e a sua família, todos vocês a vida perderão. E assim os homens de Dan nos seus caminhos foram andando e que os homens eram muito fortes. Mica acabou sem querer aceitando. E para sua casa ele rapidamente, depois daquela hora, foi voltando. O que Mica fizera, os homens de Dan levaram, junto com o sacerdote, para a região de Laís eles rumaram. Era lugar de povo pacífico, povo muito despreocupado. Eles o mataram a fio da espada e os moradores daquela cidade foram todos queimados. Não houve quem os livrasse. Viviam em difícil região e não tinha com nenhum outro povo nenhum tipo de relação. Num vale que se estende até Bet-Reob, ali que ficava a cidade, e os homens de Dan a reconstruíram e se estabeleceram ali, bem naquela cidade. O nome de Dan, a cidade de Laís, foi o nome que foi dado em homenagem ao filho de Israel, Adão, que era o seu antepassado. E levantaram para si um ídolo. Foi isso que o povo fez. E um rapaz chamado Jonatas e os seus filhos foram sacerdotes. Ele era filho de Gerson, era neto de Moisés, com o ídolo feito por Mica. Naquele tempo ficaram, durante o tempo em que em Siló ficou aquele santuário. Nós vemos aqui a degradação de um povo que tinha sido chamado por Deus para ser luz, para brilhar, para mostrar amor, para mostrar lealdade. O levita era da tribo escolhida por Deus para ministrar em favor do Deus do céu. E agora um homem faz para si um ídolo, uma imagem esculpida, e uma nação toda é levada pela idolatria. Meu querido, muito cuidado com o pecado de idolatria. Você pode adorar um Deus feito de prata, você pode adorar um Deus feito de barro, você pode adorar a você mesmo, mas isso não agrada a Deus e nem vai te trazer salvação. Nós precisamos adorar somente ao Senhor, Criador do céu e da terra. Então fica a dica, busque conhecer melhor a Jesus, busque se encontrar melhor com Ele através da palavra e seja mais uma vez reavivado pela palavra do Senhor. Até amanhã.